Olá, rico dia para todos. Eu estou aqui live, ao vivo, para fazer EFT com a minha cliente sorteada, a Ana Paula, tá? E aí eu recomendo que todos que forem chegando, convide seus amigos aqui no aviãozinho que vocês acham que precisam se libertar de emoções antigas e assim ter outro ponto de atração na área relacional. Fico muito contente de poder estar aqui, poder fazer mais essa atividade online e poder ajudar mais pessoas, porque a EFT foi a técnica que até hoje transformou a minha vida, né? E vem transformando a vida de outras pessoas através das lives, do canal do YouTube, das minhas práticas de EFT, tá? E também através dos atendimentos individuais, dos desafios de WhatsApp, das mentorias. Eu fico muito contente de poder estar aqui, poder servir, poder ajudar. Rico Dia X, seja bem-vindo. Que bom que você está por aí. Andréia, seja bem-vinda. Coisa boa, o pessoal está chegando. Fico muito contente. O pessoal tá aí vindo, coisa boa. A Ana já chegou e eu vou chamá-la para. Ana, aguardo o teu retorno, a tua resposta aí. Te mandei o convite. Coisa boa, Ana tá Bom chegando. E dia. Ana, tudo bem? Tudo bem? Coisa boa que tu tá por aí. Vamos ter essa rica live hoje, nessa quinta-feira. É, se Deus quiser. Então, quem está chegando aí pela primeira vez, ou já é meu seguidor, né, nas redes sociais, eu comecei com essa atividade de fazer lives e poder dar transformação das pessoas ao vivo. Elas entram, se inscrevem, né, e participam comigo através de um sorteio. E para quem não é o objetivo do dia, faz EFT junto, porque é só primeiro escolher qual é o teu objetivo do dia e com o final da prática reapreciar esse objetivo e aí você vai ver o quanto isso mudou para você, porque a FT sempre resolve, sempre ajuda, sempre interfere positivamente nas relações que a gente pode ter conosco, com o nosso passado, com as pessoas que a gente vive hoje, com as pessoas que a gente já viveu, tá? Então a FT ela serve para isso. Então, Ana Paula, me conta qual é teu objetivo de hoje, como é que eu posso te ajudar? Então, foi em um dos seus vídeos que você fez uma técnica de visualização, né? Eu sempre faço e vou anotando, né? E uma Aham. que me chamou a atenção foi uma que era do par não acompanhar. Mas como eu não tenho par, tipo, eu usei os pais, família, assim, né? E Uhum. daí apareceu assim, tipo, a imagem deles falando que eu tava exibida, que eu tava querendo aparecer, me achar. Aí você respondeu, você disse que eu tava com um decreto de invisibilidade, que eu não Uhum. gostava de aparecer. E realmente é até uma coisa assim eu tá aqui, porque eu fico, tipo, com vergonha. Ao mesmo tempo que eu quero, eu fico com vergonha. Tudo que eu tenho que aparecer a mais que qualquer um, eu fico com muita vergonha. Até me escondo, finge que não é comigo. Dá aquela bochechinha Verdade. vermelha, dá o rubor, né? Também quando vai ter que fazer as Dá. coisas. Sim, nossa, dá mesmo. E todo mundo percebe, né? Porque é muito visível. Sim, a pele clarinha, né? O rosão, o vermelhão aparece rapidamente. Aham. E assim, é para tudo, é para se relacionar com outras pessoas, é para relação com o teu trabalho. Como é que tu acha assim que é mais crítico para ti? Que a gente vai pegar um veio desses aí. Deixa eu ver. Assim, é porque é desde criança, né? Uhum, Eu, tipo, era bem quietinha, até no intervalo, assim, da escolinha, né? Eu até ia para trás da escola para não brincar com as crianças, sempre assim, bem quietinha. Mas uhum, das questões bem assim é no serviço. No uhum, serviço teve umas duas vezes que um rapaz do meu último serviço pegou e ainda falou assim.
Nossa, a Ana fica tão quieta fazendo as coisas dela que a gente nem percebe que ela tá aqui. Sim, é Você como se sabe? não estivesse no ambiente. Uhum, Isso, como se nem tivesse ali. uhum. E em questão de amizade, relacionamento, assim, é só se a pessoa vir falar comigo. Eu tenho essa dificuldade de chegar e já ir puxando um assunto, Falar entendeu? o que está na mente, até para se relacionar, deve ser difícil também, assim, com amigos, ter amigas, ter alguém com quem se abrir, né? É só umas duas pessoas mesmo, porque o resto era só de sair assim, porque me chamavam, porque conheci através de alguém. Aí a pessoa, ai, vamos lá junto, tal, tal, mas eu pegar, dar a ideia de, ai, vamos sair, vamos fazer tal coisa, não. Uhum. Se É como sente se a assim, pessoa, até na iniciativa é complicado, né? isso, é como se a pessoa fosse recusar o que eu tô falando, Uhum. rejeitar o que eu tô falando. Sim, medo de mais uma rejeição. Isso. Aí eu espero que o outro Dê o faça, não que eu primeiro não passo. queira. E aí fica nessa dependência também se o outro não der o primeiro passo, porque tem suas outras atividades, tem os seus outros compromissos, tem outras prioridades naquele momento, tu fica sem eira nem beira, né? Tu fica sem nada, assim, né? É só com essas duas amigas, assim, porque é muito íntima, né? Aí eu já tenho essa intimidade. Agora, com pessoas, tipo, trabalho ou colega de outro lugar, digamos, que eu conheci através delas, né? Um Uhum, exemplo. Tem que sim. chamar, tem que falar a primeira coisa, senão eu fico ali só escutando a conversa dos outros junto e E fica por isso mesmo. E me diz uma fica por. coisa, e me diz uma coisa, tu falou sobre que tu estava fazendo uma visualização e a visualização era de ver se tu te permite seguir, apesar de não ser aceita, é isso? Não, era uma. Era, acho que faz umas 2 semanas, eu acho que você fez. Que era se a pessoa consegue seguir se os outros não estiver acompanhando, igual no Uhum, mesmo ritmo lá do par sim. troglodita lá. Aí eu Aham. não tenho par, né? Daí eu Mas aí usei fez o par com a família, né? Aquela coisa da conexão com a família. Se eu me permito ir, só se eu tiver acompanhada, só se eu tiver junto, né? isso. Aham. Foi Uhum. isso aí. E tu te lembra assim o que exatamente tu ouviu na hora de reação da tua mãe, do teu pai, naquele vamos junto, ou então deixa eu ir sozinha? É, que eu falei que eu ia, eu acho que era para outro lugar com outras pessoas e eles não estavam convidados. Sim. Aí, o que que apareceu? Mas a minha mãe falando que eu tava muito exibida, que eu já tava me achando já. Uhum. E a Falou reação isso. do teu pai, tu te lembra? Ele ficou com um olhar crítico, tipo, como assim? Mas não falou que eu tava me exibindo. Não falou nada, mas ficou com um olhar crítico, né? Ele ficou. Crítico, tipo, como que você tá falando um negócio desses? Uhum, como é que pode? Como tu ousa? Ah, Isso, ok. Então, exatamente. nós podemos começar por aí, porque o que a Ana Paula está comentando aqui é uma técnica, é uma ferramenta de clareza que eu uso nos treinamentos, que eu uso nas mentorias, que eu uso no desafio do WhatsApp e para relacionamentos. E essa ferramenta de clareza é para a pessoa se perceber se ela está se permitindo seguir, apesar das experiências que vão, a partir dali, vão começar a ser diferentes das vividas pelos pais, das, das realizadas pelos pais, das falas dos pais. Tá? E como é importante ter essa percepção. Quero que tu respire fundo, Ana Paula. Quero que tu feche os olhos. Vamos só repetir para ver como é que tá, porque eu não sei quantos dias tu já fez. Pode ter tido alterações na imagem, ok? Tá? Uhum. Então eu quero que tu olhe novamente. Tu chegando depois de tu já ter atingido a tua
transformação emocional que tu tanto procura, a tua libertação de crenças limitantes, decretos negativos, tu ter superado as tuas dificuldades nos relacionamentos, ok? Então aí eu quero que tu visualize tu chegando nessa festa e tu dizendo para os teus pais que além de tu já ter superado, tu vai sair para celebrar com outras pessoas. Eles não estão convidados para essa celebração. Como é que soa para ti? Como é que te parece a reação deles agora? Então, eles não falam nada, mas é um olhar assim meio de, Descrente? não é descrente, de se sentindo rejeitado. Ah, ok. Tu vai estar Rejeitado. rejeitando. Tu tem a sensação que eles vão se sentir rejeitados se tu seguir mesmo assim. Isso, Se tu reparar, já é uma reação diferente. é diferente. É, É, porque tu vem aplicando a EFT ao longo desses dias, não é? aham, Ótimo. Então, isso é importante reapreciar a cena como a gente está fazendo, para que tu possa ver onde é que está o próximo bloqueio, ok? Nossa, que coisa! Como é importante Bacana. reapreciar. Porque pode ser um bloqueio de uma semana atrás, pode estar de um jeito, na semana seguinte, porque a gente vem fazendo EFT sistematicamente, dá outra impressão. E a tua impressão Uhum, agora é como é que vai nos deixar para trás, né? Como é que vai nos rejeitar assim depois de tudo que a gente fez por ti? exatamente. Ok, vamos começar por aí. Ponto de karatê. Mesmo que eu tenha essa visão que é impossível ser diferente dos meus pais, Mesmo que eu tenha essa visão que é impossível ser diferente dos meus pais, eu estarei rejeitando tudo que eles fizeram por mim se eu seguir. eu estarei rejeitando tudo que eles fizeram por mim se eu seguir. Eu vou estar sendo ingrata. Eu vou estar sendo ingrata. Eu escolho honrar a percepção dessa cena. Eu escolho honrar a percepção dessa cena. Mesmo que eu tenha a sensação que eu vou estar sendo ingrata, Mesmo que eu tenha essa sensação que eu vou estar sendo ingrata, se eu não ficar junto com os meus pais o tempo todo na forma de agir, se eu não ficar com os meus pais o tempo todo na forma de agir, eu escolho honrar meu lado ingrato. eu escolho honrar o meu lado ingrato. Mesmo que tenha uma parte de mim que quer seguir, mas parece que eu vou ser ingrata, Mesmo que tenha uma parte de mim que quer seguir, mas eu vou parecer ingrata, eu escolho honrar minha timidez e invisibilidade. eu escolho honrar a minha timidez e a minha invisibilidade. Topo da cabeça. A reação dos meus pais nessa cena. A reação dos meus pais nessa cena. Parece que eu vou estar sendo ingrata se eu seguir. Parece que eu vou estar sendo ingrata se eu seguir. Parece que eu vou estar sendo injusta se eu seguir. Parece que eu vou estar sendo injusta se eu seguir. Parece que eu vou ser uma filha ingrata. Parece que eu vou ser uma filha ingrata. Como eu posso negar os sacrifícios dos meus pais? Como eu posso negar o sacrifício dos meus pais? Dando uma de arrogante, dizendo que eu vou me dar bem sozinha. Dando uma de arrogante, dizendo que eu vou me dar bem sozinha. Difícil deixar meus pais para trás depois de tudo que eles fizeram por mim. Difícil deixar meus pais para trás depois de tudo que eles fizeram por mim. Eles sempre viveram uma vida invisível, Eles sempre viveram uma vida invisível, como se eu negasse esse sacrifício deles. como se eu negasse esse sacrifício deles. Eles sempre fizeram tudo por mim. Eles sempre fizeram tudo por mim.
Então, voar para longe do ninho não é recomendado. Então, voar para longe do ninho não é recomendado. Preciso sempre ficar sob as ordens deles. Preciso ficar sempre às ordens deles. Preciso ficar sempre sob domínio deles. Preciso ficar sempre sob domínio deles. Preciso ficar sempre à disposição deles. Preciso ficar sempre à disposição deles. A minha gratidão que me torna invisível. A minha gratidão que me torna invisível. A minha submissão que me torna invisível. A minha submissão que me torna invisível. Como eu posso rejeitar pais que fizeram tudo o que puderam por mim? Como que eu posso rejeitar pais que fizeram tudo por mim? Muito difícil me permitir seguir assim. Muito difícil me permitir seguir assim. Eu vou ser uma má filha. Eu vou ser uma má filha. Vou ser uma péssima filha. Vou ser uma péssima filha. Um exemplo de ingratidão que eu não aceito. Um exemplo de ingratidão que eu não aceito. Como eu posso ser tão ingrata depois de tudo que eles fizeram por mim? Como que eu posso ser tão ingrata depois de tudo que eles fizeram por mim? Simplesmente vou me transformar numa outra pessoa. Simplesmente vou me transformar numa outra pessoa, Negando todos os seus sacrifícios. negando todos os seus sacrifícios. Eu escolho honrar essa negação em mim de progredir. Eu escolho honrar essa negação em mim de progredir. Existe um registro no meu sistema nervoso. Existe um registro no meu sistema nervoso. Eu vou estar sendo ingrata se eu me permitir me soltar. Que eu vou estar sendo ingrata se eu permitir me soltar. Que eu vou estar sendo injusta se eu for simplesmente para fora dessa prisão emocional. Que eu vou estar sendo injusta se simplesmente eu sair dessa prisão emocional. Sair dessa prisão emocional é injusto por eles, meus pais. Sair dessa prisão emocional é injusto por eles, meus pais. Sair dessa prisão emocional não é permitido por mim. Sair dessa prisão emocional não é permitido por mim. Osso da clavícula. Minha tremenda ingratidão expressa nessa negação. Minha tremenda ingratidão expressa nesse meu comportamento. nesse meu comportamento. Como eu posso ser ingrata assim, abandonando-os? Como eu posso ser ingrata assim, abandonando-os? Como eu posso ser injusta assim, deixando eles para trás depois do que fizeram por mim? Como eu posso ser injusta assim, deixando eles para trás depois do que eles fizeram por mim? Cansada de negar a eles o direito de reconhecimento? Cansada de negar a eles o direito de reconhecimento, Mas eu também não estou vendo mas eu também não estou vendo o quanto eu não estou valorizando o sacrifício deles. o quanto eu não estou valorizando o sacrifício deles. Eles se sacrificaram por mim, isso é fato. Eles se sacrificaram por mim, isso é fato. Mas eu também estou fazendo esse sacrifício em troca. Mas eu também estou fazendo esse sacrifício em troca. Me tolhendo, me trancando. Me tolindo, me trancando. Me mantendo dentro de uma jaula emocional não relacional. Me mantendo dentro de uma jaula emocional não relacional. Sozinha. Sozinha.
Isolada para continuar mantendo valores familiares. Isolada, sozinha, me mantendo isolada para manter valores familiares. Eu e os valores familiares que eu não posso negar. Eu e os valores familiares que eu não posso negar. Eu sei que quem me ama quer me ver feliz, Eu sei que quem me ama quer me ver feliz, mas uma parte em mim não pode negar os sacrifícios. mas uma parte em mim não pode negar os sacrifícios. Mas uma parte em mim não aceita negar os sacrifícios dos meus pais. Mas uma parte em mim não pode negar o sacrifício dos meus pais. Difícil negar os sacrifícios dos meus pais. Difícil negar o sacrifício dos meus pais. Então, eu acabei me amarrando e me mantendo aqui isolada e invisível. Então eu acabei me amarrando, me mantendo aqui isolada e invisível. Embaixo do braço. Tudo isso para não ser injusta. Tudo isso para não ser injusta. Tudo isso para não ser ingrata com eles. Tudo isso para não ser ingrato com eles. Respira fundo. E eu quero que tu feche os olhos, Ana Paula, novamente e olhe para a cena em que a gente escolheu no início para tu falar que tu tá indo celebrar a tua mudança relacional sem eles. Como é que tá a reação deles agora? Tá diferente. Como é que Tá assim, como se o meu pai olhasse meio estranho, mas a minha mãe falasse para ele que agora eu tava indo sair com os meus amigos. Uhum. E como tu te sente assim com essas duas visões? Eu me sinto melhor agora. É como se tirasse um peso da consciência. Uhum. Mas ainda existe uma divisão, não sei se tu percebeu na cena, né? Tem É, um lado teu que quer se permitir, mas um lado teu ainda tá apegado a não ser uma má filha, ainda exatamente. a dar o exemplo, né? A ser quem retribui os sacrifícios. Né? Exato. Respira fundo. Exatamente. Ponto de karatê. Mesmo que tenha uma parte de mim que já aceita melhorar nos relacionamentos para o meu próprio bem, Mesmo que tenha uma parte de mim que já aceita eu mudar para o meu próprio bem nos relacionamentos, nos relacionamentos, existe uma outra parte de mim que resiste. e existe uma outra parte de mim que resiste. Eu escolho honrar essa divisão, Eu escolho honrar essa divisão. mesmo que exista um conflito dentro de mim, Mesmo que exista um conflito dentro de mim, que parece que não é possível seguir sem repetir os padrões dos meus pais. porque exista, desculpa, Existe eu um padrão dentro de mim existe um padrão dentro de mim que é impossível seguir a vida sem os padrões dos meus pais. que é impossível seguir sem os padrões dos meus pais. Eu escolho honrar esse conflito relacional em mim, Eu escolho honrar esse conflito relacional em mim. mesmo que tenha uma parte de mim que quer muito se relacionar melhor, Mesmo que tenha uma parte de mim que quer muito se relacionar melhor, mas existe uma outra parte que resiste a isso. mas existe uma outra parte que resiste a isso. Parece que eu vou estar negando o sacrifício dos meus pais. Parece que eu vou estar negando o sacrifício dos meus pais.
Eu escolho honrar esse conflito que me divide. Eu escolho honrar esse conflito que me divide. Topo da cabeça. Existe uma parte de mim que quer muito melhorar nas relações. Existe uma parte de mim que quer muito melhorar nas relações. Mas existe uma parte de mim que ainda acha que vai estar negando as origens. Mas existe outra parte de mim que ainda acha que vai estar negando as origens. Existe uma parte de mim que quer ser livre, leve e solta nas relações. Existe uma parte em mim que quer ser livre, leve e solta nas relações. Mas existe ainda uma parte que não quer negar os sacrifícios dos pais. Mas existe uma outra parte em mim que ainda resiste e não quer negar o sacrifício dos meus pais. Embaixo do nariz. Essa divisão relacional em mim. Essa divisão relacional em mim. Entre ser vista e continuar invisível. Entre ser vista e continuar invisível. Ter relacionamentos saudáveis e honrar a criação dos meus pais. Ter relacionamentos saudáveis e honrar a criação dos meus pais. Existe uma parte de mim que quer muito melhorar nos relacionamentos. Existe uma parte de mim que quer muito melhorar nos relacionamentos. Mas existe ainda uma parte que quer ser solidária ao sacrifício dos pais. Mas existe ainda uma parte que quer ser solidária ao sacrifício dos meus pais. Esse sacrifício tão nobre que eles tiveram para me criar. Esse sacrifício tão nobre que eles tiveram para me criar. Como posso negar isso para eles? Como posso negar isso para eles? Como posso negar estar junto deles? Como posso negar estar junto deles? Uma parte de mim quer ter relações mais saudáveis. Uma parte de mim quer ter relações mais saudáveis. Quer ter outras experiências relacionais. Quer ter outras experiências relacionais. Mas uma parte de mim ainda quer pagar pelos sacrifícios vividos pelos pais. Mas uma parte de mim ainda quer pagar pelo sacrifício dos meus pais. Embaixo do braço. Seguir ou continuar na mesma? Seguir ou continuar na mesma? Viver melhor ou continuar invisível? Viver melhor ou continuar invisível? Me relacionar ou ficar assim escondida? Me relacionar ou ficar assim escondida? Canto do olho. Minha dúvida cruel agora. Minha dúvida cruel agora. Eu fico imaginando se seria possível, Eu fico imaginando se seria possível, mesmo com essa divisão em mim, mesmo com essa divisão em mim, eu honrar a possibilidade de ser vista. eu honrar a possibilidade de ser vista. Eu fico imaginando se seria possível, Eu fico imaginando se seria possível, mesmo com essa dificuldade de me afastar dos padrões relacionais dos meus pais, mesmo com essa dificuldade de me afastar dos padrões relacionais dos meus pais, eu me dar a chance de honrar esses padrões e vivências de outra maneira. e eu ter a possibilidade de honrar esses padrões e vivenciar de outras maneiras. Eu sei que eles passaram muitos sacrifícios, Eu sei que eles passaram muitos sacrifícios, porque criar filhos não é fácil, porque criar filhos não é fácil, mas também, se eu continuar invisível, qual vai ser a honra real? mas também, se eu continuar invisível, qual vai ser a honra real? Eu continuando invisível, como vou validar os sacrifícios deles?
Se eu continuar invisível, como que eu vou validar o sacrifício deles? Não seria mais interessante eu, então, valorizar os sacrifícios deles? Não seria então mais interessante eu valorizar o sacrifício deles? Me permitindo seguir como forma de validar os sacrifícios? Me permitindo seguir como forma de validar o sacrifício deles? Me permitindo me relacionar melhor para dizer que valeu? Me permitir me relacionar melhor para dizer que valeu? Me permitindo estar presente nos meus relacionamentos para justificar os sacrifícios? Me permitir. Desculpa, eu travei. E essa trava, ela é comum quando a gente tem essa divisão, tá, Ana Paula? Não é, Aham. a frase não era difícil nem fácil, era só uma frase, tu já disse umas bem maiores. Mas a gente está fazendo aqui um exercício de transição entre o que a gente acreditava como verdade e o que está entrando como verdade agora. Então, pode acontecer Uhum. isso na sequência de FT, pode dar uma travada, né? Na hora de dizer, parece que não soa, não é verdade, né? Isso. Aham. Ok. Sei que meus pais passaram por sacrifícios. Sei que meus pais passaram por sacrifícios. Será que não posso validar de outra maneira os sacrifícios deles? Será que não posso validar de outra maneira o sacrifício deles? Será que eu não posso dar valor de outra maneira? Será que eu não posso dar valor de outra maneira? Sei que eles ficariam felizes em me ver bem nos relacionamentos. Sei que eles ficariam felizes em me ver bem nos meus relacionamentos. Então, para validar os sacrifícios deles, Então, para validar o sacrifício deles, eu escolho me dar uma chance eu escolho me dar uma chance para me abrir para relacionamentos de toda ordem. para me abrir para relacionamentos de toda ordem, Embaixo do braço, para me permitir me comunicar. para me permitir me comunicar, Porque eu sei que os sacrifícios deles não foram em vão. porque eu sei que os sacrifícios deles não foram em vão. Eu ficar infeliz não é validar o sacrifício deles. Eu ficar infeliz não é validar o sacrifício deles. Eu ficar invisível não é validar o sacrifício deles. Eu ficar invisível não é validar o sacrifício deles. Tristeza e isolamento não é validação de sacrifício. Tristeza e solidão não é validação de sacrifício. Eu escolho, então, dar um pequeno passo Eu escolho, então, dar um pequeno passo em direção a validar com relacionamentos saudáveis. em direção a validar em relacionamentos saudáveis. Eu fico imaginando se seria possível Eu fico imaginando se seria eu possível dar um pequeno passo para validar o sacrifício dos meus pais, eu dar um pequeno passo para validar o sacrifício dos meus pais, saindo dessa jaula de invisibilidade. saindo dessa jaula de invisibilidade Relacional. relacional. Respira fundo. Tu lembra do filme do Harry Potter que ele tinha uma capa de invisibilidade? Na verdade, eu já ouvi falar, eu não cheguei a assistir. Tá. Então, assim, a capa de invisibilidade para o Harry Potter era uma proteção. Aham, Mas, quando ele queria ser visto, ele tirava a capa, aham. ok? Então, eu quero que tu feche os olhos agora e imagine como é que é essa capa de invisibilidade para ti. Como é que ela fica na tua volta? Que formato ela tem? Qual é? Como é que é essa barreira de contato humano?
Parece uma capa mesmo, assim. Amarra aqui, é como se ela fosse vermelha por cima e por Uhum, dentro, que é o outro lado, preto. uhum. E assim tu te vê com essa capa no teu trabalho, nas amizades, no contato com as pessoas, no dia a dia, como é que é isso pra ti? Aham. É parecido com, tipo, veio como se fosse um relance, sabe a imagem do morceguinho? Que ele Uhum, se encapa tudo? Isso aí é uhum. como se eu, tipo, apareceu eu, tipo, me entornando, assim, com a capa me encolhendo, assim. Aham. Ok, vamos fazer um pouco de FT com essa imagem. Respira fundo e solta. Então repete depois de mim. Essa capa de invisibilidade que criei para não ser vista. Essa capa de invisibilidade que eu criei para não ser vista. Eu escolho honrar essa capa. Eu escolho honrar essa capa. Mesmo que eu tenha criado essa capa de visibilidade, de invisibilidade para ser grata a meus pais, Mesmo que eu tenha criado essa capa de invisibilidade para ser grata aos meus pais, eu escolho deixar essa capa ir. eu escolho deixar essa capa ir. Mesmo que eu tenha criado essa capa de invisibilidade nos relacionamentos, Mesmo que eu tenha criado essa capa de invisibilidade nos relacionamentos, para honrar os sacrifícios dos meus pais, para honrar o sacrifício dos meus pais, escolho deixar essa capa ir. eu escolho deixar essa capa ir. Tudo para validar a experiência dos meus pais. Tudo para validar a experiência dos meus pais. Essa capa de invisibilidade que criei que começa a deixar ir. Essa capa de invisibilidade que eu criei, eu começo a deixar ir. Começa a deixar ir para honrar o sacrifício dos meus pais. Começo a deixar ir para honrar o sacrifício dos meus pais. Eu começo a deixar ir para honrar as histórias dos meus pais. Eu começo a deixar ir para honrar as histórias dos meus pais. Eu começo a perceber nessa capa de invisibilidade Eu começo a perceber nessa capa de invisibilidade o quanto sinto dor pelo isolamento social. o quanto eu sinto dor pelo isolamento social. Meus pais não gostariam de me ver sentindo tanta dor. Meus pais não gostariam de me ver sentindo tanta dor. Esse isolamento social que eu me coloquei Esse isolamento social que eu me coloquei para honrar os sacrifícios dos meus pais, para honrar o sacrifício dos meus pais, que eu começo a soltar, que eu começo a soltar, que eu começo a deixar ir, que eu começo a deixar ir, que eu começo a tirar a força dessa capa. que eu começo a tirar essa capa à força. Eu tiro a força dessa capa. Eu tiro a força dessa capa. Essa capa vermelha e preta de invisibilidade que eu começo a soltar. Essa capa preta e vermelha de invisibilidade que eu começo a soltar. Porque eu sei o quanto é bom se relacionar. Porque eu, porque eu sei o quanto é bom se relacionar. O quanto é bom estar com pessoas. O quanto é bom estar com pessoas. O quanto é divertido estar com pessoas. O quanto é divertido estar com pessoas. Quanto eu posso me descobrir estando com pessoas. O quanto eu posso me descobrir estando com pessoas. O quanto eu posso honrar o sacrifício dos meus pais. O quanto eu posso honrar o sacrifício dos meus pais. Eu começo a deixar ir, então, essa capa de invisibilidade.
Eu começo então a deixar ir essa capa de invisibilidade. Eu começo a soltar essa capa de invisibilidade. Eu começo a soltar essa capa de invisibilidade. Tudo isso para o meu mais alto bem Tudo isso para o meu mais alto bem e para validar a experiência dos meus pais. e para validar a experiência dos meus pais. Tudo isso para o meu mais alto bem Tudo isso para o meu mais alto bem e os sacrifícios dos meus pais. e o sacrifício dos meus pais. Respira fundo. Agora eu quero que tu olhe de novo essa capa de visibilidade, invisibilidade, como é que ela tá. Ela continua vermelha, forte, intensa, ao teu redor, amarrada no teu pescoço. Hum, olha, assim, a cor ela continua a mesma, Uhum, mas dá a impressão assim que ela tá mais larga, mais solta no corpo e não aparece eu tão esquivada, tipo encolhida, parece eu relaxado, o corpo relaxado. uhum. Assim, E, como se eu estivesse no meio das pessoas à vontade, só que com aquela capa, sabe, bem solta, assim. já não tá tão apertado, já não tá tão controlando a situação, né? É, não tá igual tava, tipo, bem justinha, aí chegava as pessoas perto, eu puxava e encolhia igual um morceguinho. Sim, se cobria mais ainda. Uhum. Aham, Mas agora as pessoas estão se aproximando e tu não sente essa necessidade de se cobrir tanto. não. Uhum. E como é que tá a cena de tu dizendo para os teus pais que tu vai celebrar a vida com outras pessoas? Deixa eu ver. Olha, ficou melhor. Tipo, meu pai abriu um sorriso, a minha mãe Uhum. falou: deixa, ela vai lá com os amigos dela agora. Uhum. E ele ficou normal. Ah, então vamos para casa. Então, agora eu consegui ver uma reação boa. Aham. E como é que tu te sente com essa reação deles? Pra ti te Ah, soa? Como é que te soa ah, isso? eu me sinto feliz. Me sinto Aham. feliz, porque senão, digamos que tivesse nessa cena assim aqui agora, e tivesse aquela outra reação, eu Uhum. ia ficar em dúvida se eu ia com as outras pessoas ou ia, tipo, digamos, voltar para casa com eles. Eu acho que Sim. eu ia voltar para casa porque eu ia pensar que eles iam ficar tristes. Uhum. E aí tu percebe que houveram vários momentos, né? O momento na primeira vez que tu fez, tu sentiu a repressão. Depois tu sentiu que tu não estava sendo leal, que é outro perfil, né? Não Aham, é mais de fora para dentro, é de dentro para fora, ok? uhum, Depois uma divisão, ok? E essa aham. última visualização mostrou que tu recebeu uma permissão e tu aceita essa permissão, Isso. Que daí eu ok? vi que eles não iam ficar tristes, se sentir mal ou achar Uhum. que eu tava sendo ingrata. Aí Uhum. eu, no caso, eu abri um sorriso e fiquei feliz, né? Aham. Porque eles, né, concordaram ali tudo bem. E daí eu Aham. pude Ai, sair. que beleza, muito bom, Ana Paula. Eu quero fazer uma última sequência para tu te permitir soltar mais um pouco, porque a capa de visibilidade a gente nunca liquida com ela. Tem momentos que a gente realmente precisa ficar isolado para fazer as coisas, ok? Uhum, Então a capa de invisibilidade, ela não é um mal, um completo mal. Tem circunstâncias que a uhum, gente vai usar e circunstâncias que a gente não vai usar, certo? aham, E aí eu quero tirar um pouco mais esse poder da capa de invisibilidade. Vamos fazer uma última sequência, então. uhum. Mesmo que eu tenha uma capa ativa de invisibilidade ainda em mim, Mesmo que eu tenha uma capa ainda ativa em mim de invisibilidade, eu escolho honrar essa ferramenta
Eu escolho honrar essa ferramenta. Mesmo que essa capa de invisibilidade ainda está ativa em mim para tudo, Mesmo que essa capa de invisibilidade ainda está ativa em mim para tudo, eu escolho honrar essa ferramenta de proteção. eu escolho honrar essa ferramenta de proteção. Mesmo que eu ainda tenha essa capa de invisibilidade ativa, Mesmo que eu ainda tenha essa capa de invisibilidade ativa, eu escolho honrar essa proteção que ela me dá o tempo todo. eu escolho honrar essa proteção que ela me dá o tempo todo. Topo da cabeça. Essa capa de visibilidade que ainda está ativa 100% do tempo. Essa capa de invisibilidade que ainda está ativa 100% do tempo. Eu escolho guardá-la por algum tempo. Eu escolho guardá-la por algum tempo. Eu sei que ela foi útil para mim por várias razões. Eu sei que ela foi útil para mim por várias razões E sou grata por isso. e sou grata por isso, Mas agora eu quero me relacionar. mas agora eu quero me relacionar. Eu quero ver gente, falar com pessoas. Eu quero ver gente, falar com pessoas. Eu quero poder me relacionar. Eu quero poder me relacionar. Eu aceito poder me relacionar. Eu aceito poder me relacionar. É bom poder me relacionar. É bom poder me relacionar. Pode ser agradável me relacionar. Pode ser agradável me relacionar. E tudo depende de mim. E tudo depende de mim. Como eu me sinto bem me relacionando. Como eu me sinto bem me relacionando. Como eu me permito me relacionar. Como eu me permito me relacionar. Essa capa de invisibilidade que eu começo a guardar. Essa capa de invisibilidade que eu começo a guardar. Eu aceito me relacionar. Eu aceito me relacionar. Eu escolho me dar uma chance de me relacionar. Eu escolho me dar uma chance de me relacionar. E honrar, assim, os sacrifícios dos meus pais. E assim honrar o sacrifício dos meus pais. Respira fundo, Ana Paula. E aí, como é que tá a capa de invisibilidade e tu no meio das pessoas, tu falando com as pessoas, as pessoas falando contigo, né? Tu tendo iniciativa para falar, como é que tá isso, essa cena? Nossa, apareceu uma imagem bem interessante. Me fala. Apareceu eu na frente como se fosse de uma loja Uhum. e, tipo, anunciando umas coisas assim, de, tipo, trabalhando na loja e falando com as pessoas. A Uhum. capa ainda tá ali, tá solta e eu falando com as pessoas. Tu tendo iniciativa, tu conseguindo vencer Isso, a, a, a isso tua mesmo. a tua timidez, vencer a tua. E como é que tu tá te sentindo tendo essa iniciativa, tendo esse poder de interagir? Nossa, nossa, eu tô me sentindo muito bem. Muito bem. Tipo, eu tô entregando, assim, apareceu pra mim aquelas coisas da loja, anunciando a loja, cartãozinho da loja, assim, Aham. sorrindo, super bem, e falando da loja ali para as pessoas. Oh, que maravilha! Muito Uhum, bom. E aí, tu vê, né? A gente migrou de uma dependência de mostrar o valor dos pais para uma necessidade de se relacionar para aí sim validar esse valor. uhum, Então, nossa, essa é uma migração, assim, o que eu recomendo? Que depois tu reveja essa live e faça ela de novo para ver até que ponto se aparece mais algum aspecto, que às vezes pode ter mais algum aspecto guardado, ok? Tu viu, aham, tu fez a primeira vez, apareceu um aspecto. Eu fiz contigo aqui, apareceram mais 4 aspectos.
E agora, no final, tu tá conseguindo fazer isso, ter essa interação positiva com as pessoas, né? Aparece eu tendo iniciativa, né? Porque eu tô chegando ali nas pessoas, chamando, entregando e falando um pouquinho da loja. Coisa que nossa, eu imaginava quando eu via as pessoas, nossa, as pessoas são bem comunicativas, bem desinibida. Eu nunca teria coragem, tipo, de Sim, chegar nas pessoas apresentando alguma coisa. Eu sempre falava isso. sim. De jeito nenhum. Aí, de repente, veio essa imagem aí que eu nunca nem imaginei fazer. Sim, Olha só. e tudo é relacionamento, e como a gente atrela, a gente tem uns mal entendidos, umas percepções que nos travam, e essas partes são as crenças limitantes e partes são esses decretos negativos que a gente cria, ou seja, amarras com a nossa própria energia para manter determinados padrões. Então, assim, nós fizemos hoje um exercício lindo, né, que tu participou, te entregou em participar, né, de ruptura disso. Imagina, se você não fala sobre a sua loja, quem vai falar? Né? Exatamente. E isso é relacionamento também, porque as pessoas acham que é só relacionamento para romântico, é só relação, mas isso é É, para tudo. Quando tu tá livre para falar com as pessoas, tu também tá livre para outras relações. Tu começa, né, a com te abrir. certeza. Claro que esse Com cer- exercício tu pode levar para outras relações, tá? Ou Uhum. relação com par romântico, relação com os teus clientes, pode levar para a relação de todos os níveis, a relação contigo mesmo, ok? É verdade. Então tu pode Porque levar eu vou isso me para outros perceber, níveis. eu vou me Claro, perceber melhor, né? isso. Me Se permitir me perceber, olhar. isso, e é se perceber e se permitir migrar se não está gostando do que está percebendo. Tá? Nós fizemos esse trabalho aqui hoje. Tudo bem? Muito show. Muito Coisa boa. show. Nossa. Fico muito contente com a tua participação, Ana Paula, e agradeço a presença de todos aí, né, que participaram, que fizeram a FT junto, que observaram o antes e agora eu recomendo que observem o depois, tá? Que é justamente voltar à cena inicial, como a gente fez aqui, volta-se à cena inicial e ver como ela está, quais foram os aspectos que mudaram, para poder dar continuidade na autoaplicação. E se tiver dificuldades, pode vir e fazer EFT comigo, né? No atendimento individual, numa sessão de clareza, para ter outros resultados, né? Agradeço mais uma vez a Ana Paula, grande beijo. E a Beijo. gente Obrigada a encerra. você. Oi? Obrigada a você. Ah, querida. Então, agradeço muito a todos. Grande beijo. Encerrando aqui a FT Live. Beijo, tchau. Tchau.